Queridos irmãos, até que nível você já chegou de desespero em sua vida? Você já se viu em uma situação em que simplesmente não havia nada o que fazer, era só esperar pelo pior, onde absolutamente ninguém podia te ajudar e as circunstâncias, sim, elas iriam piorar e você não teria forças para resolver a situação? Se alguém já passou ou tem passado por isso, sabe que é uma situação horrível. Você querer fazer alguma coisa, você ter até muitas vezes ânimo para lutar, mas você perceber que todo o seu esforço não vale de nada e que o pior irá acontecer. Nos sentimos como alguém que está no corredor da morte, que vai andando e a cada passo se aproxima a hora do pior. Às vezes nós nos encontramos assim. Às vezes são questões de planos frustrados, não é? Nós planejamos, nós nos esforçamos, nós fazemos as contas todas direitinho. Olha, vai acontecer isso, vai dar certo assim, assim, assado. E de repente, coisas ruins acontecem que nós não esperávamos. Somos surpreendidos e até reconhecemos de uma maneira bastante terrível que nós não estamos no controle das coisas. E às vezes ficamos sem chão por causa disso. Às vezes, sim, irmãos, nos encontramos em situações assim, terríveis. E não adianta gritar, não adianta chorar. O pior vai chegar e nada pode mudar isso. Não é? Quem já passou por isso, quem já muitas vezes teve a terrível dor de ver um ente querido doente de uma doença terminal, tudo isso são coisas que abalam nossa alma. Nós sofremos. Não é? Faz parte de nossa vida nesse mundo o sofrimento. Há quantas pessoas que não têm, por exemplo, dado cabo da própria vida, querendo ser feliz no mundo e não conseguem. Buscando de maneira profunda a felicidade, com todo desejo, e ainda assim não consegue achar, porque de fato no mundo, na estrutura do mundo, não tem de fato aquilo que nos dá felicidade. E muitos se desesperam e cometem suicídio. Esse é o desespero que muitas pessoas se encontram. O desespero de imaginar a esposa, o esposo, talvez um filho, o pai ou a mãe, doentes. Ninguém quer receber uma notícia ruim dessa, de tão terrível que é, irmãos. Mas a nossa situação de vida aqui neste mundo é justamente essa. Estamos sujeitos a isso. E na hora do desespero, quando o pior acontece, muitos simplesmente perdem a razão de viver. E assim o mundo tem caminhado. Essa semana, quando eu estava descendo para o trabalho, acho que foi na quinta, eu não estou lembrado se foi na quinta-feira, eu estava com pressa, então eu não percebi muito bem o que estava acontecendo, eu apenas vi algumas pessoas, né? Eu acho que talvez umas 30 ou 40 pessoas, eram poucas pessoas, andando pelo comércio, agrupadas, não é? E eu não prestei atenção, estava correndo para o trabalho. Mas quando eu cheguei, como o local de trabalho fica bem de frente à rua que desce para o cemitério, eu vi aquela mesma multidão passando, né? Então me toquei do que era, eu olhei bem e pude perceber um caixão pequeno e branco. Então pude perceber que era o enterro de uma criança, de um bebezinho. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, porque nós não podemos entender jamais o que se passa pelo coração dos pais, das pessoas que são próximas ali. De fato era um momento de muito sofrimento, de muita tristeza. Eu fico tentando imaginar às vezes a pressão que eles estavam ali. Não é? Para muitas pessoas isso é o fundo do poço. É o pior que pode acontecer. Você conduzir o seu filho em um velório, a sua criança em um velório, ou alguém que você ama, um parente, um pai, um irmão, não sei, e você ama tanto aquela pessoa e agora você percebe que a cada passo que você dá rumo ao cemitério, não é? É uma expressão clara de que acabou. Por isso muitas pessoas se desesperam. Estar num velório é de fato algo que comove a gente, porque você acaba sentindo uma dor no coração por contemplar tanto sofrimento de algumas pessoas, que desesperadas gritam que o seu ente querido não vá. Hoje iremos aprender, irmãos, justamente sobre o que é estar no fundo do poço, sobre o que é ver tudo dando errado, e ainda assim, Deus, por sua misericórdia, nos dá esperança. Nós vamos aprender baseado num princípio que está em Eclesiastes, por exemplo, capítulo 7. Eclesiastes número 7, verso 2, diz bem assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Nós vamos pensar justamente sobre isso. O sermão
dessa noite tem o seguinte tema: Jesus Cristo é aquele que nos consola. Ele é aquele que nos consola. Apesar do pior que nós podemos contemplar neste mundo, nós ainda temos um consolo. E Cristo é esse consolo. O texto que nós vamos ler é o texto de Lucas capítulo 7. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou a esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto em exposição. A primeira parte que iremos aprender sobre esse texto, sobre o ensino desse texto, é sobre a impotência humana. No versículo 11 e 12, nós percebemos justamente isso, não é? O que estava acontecendo. Como o texto de Eclesiastes que nós lemos nos convida a justamente preferir o luto, a casa onde tem luto nesse sentido, justamente por ser no luto um momento muito especial, muito específico de reflexão. Naquela hora, até as pessoas que não creem em Jesus Cristo de verdade estão ali com o coração aberto para ouvir. Então, há um convite de sabedoria, não é, para observarmos esses momentos como, sim, uma oportunidade de reflexão profunda no Evangelho. O próprio verso 3 de Eclesiastes 7 diz bem assim: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Portanto, sigamos este conselho do Espírito Santo para nós. O texto que estamos estudando descreve justamente o luto, descreve justamente o enterro, não é? O sofrimento, a dor de uma mãe, não é? Uma mulher viúva tendo a triste missão de conduzir o seu filho à despedida mais dolorosa de sua vida, não é? De, naquela marcha fúnebre tão pesada, conduzir o seu filho para o local de esquecimento. Nós sabemos que, é claro, que ninguém vai esquecer das pessoas que se foram. Nós as amamos e por isso lembramos dessas pessoas e temos muita saudade. Ninguém vai esquecer. Mas quando nós pensamos em cemitério, em sepultura, aquele local ali é o local que representa o esquecimento. É o nosso choque de realidade para dizer assim: acabou, ele morreu. E essa mulher estava tendo essa triste missão de conduzir o seu filho. E isso não é algo que nós gostamos de pensar, irmãos. Embora toda a proteção que damos, não é? Toda a proteção que damos, com esse medo, com essa angústia, nós não queremos pensar nesse momento de ter que, sabe, levar alguém até o cemitério. Isso dói muito. E nós até, com relação à nossa família, às vezes nos tornamos superprotetores, com medo de que isso aconteça. Os pais são muito cuidadosos com seus filhos, não é? Querem proteger a vida dos filhos acima de tudo. E se preocupam, esse cuidado todo às vezes revela esse medo. Eu não quero perder meu filho. Deus me livre e guarde. Nessa hora, não é, os pais se tornam verdadeiros heróis. Eles procuram fazer de tudo para proteger os seus filhos. Isso é normal porque ninguém quer sequer pensar nessa hora. Eu mesmo não quero nem imaginar qualquer pessoa da minha família vir a óbito. Lembro quando minha avó, há anos e anos atrás, eu era ainda um adolescente, veio a falecer. Eu só a vi uma vez, não é? Porque eu ainda morava em São Paulo, ela era daqui, e pela primeira vez eu tinha ido nos visitar e conhecer os seus netos. E ela foi muita alegria lá em casa. De repente, tempos depois, recebemos uma carta. Então faz tempo, né? Uma carta. Não tinha ainda WhatsApp, não tinha e-mail. Eu sei que foi uma carta, e nessa carta ali, estava relatando justamente que minha avó tinha falecido.
E esse dia foi um dia muito desesperador para mim. Quanto mais mãe estava lendo, prosseguindo na leitura da carta, mais eu ficava desesperado. Eu lembro que eu ficava que nem um louco na cama, sabe, gritando, porque eu me apeguei muito à minha avó, só nessa visita que ela passou de um mês lá. E doeu, não é? Porque até então eu não tinha contato com avós, só com os pais. Conhecer uma pessoa da família, outra pessoa da família, foi um momento de muita alegria e doeu muito pensar nisso. Ou seja, nenhum de nós quer pensar numa situação como essa. Nós queremos fugir disso, porque dói muito. E aquela mulher, irmãos, estava justamente assim. Quando nós pensamos em relacionamento, pessoas que estão próximas a nós, os relacionamentos mais profundos que nós podemos encontrar são justamente os da família. Não é? Nós temos amigos, nós temos pessoas que nós gostamos, mas a família, não é? O casal, os filhos, essa família é uma bênção de Deus para nós e nós nos apegamos muito, porque essa família faz parte de nós. Não é? Tem a ver com a nossa vida. E então, se quer imaginar isso, um dos nossos morrendo é algo realmente terrível. Absolutamente terrível. E aquela mulher já tinha passado por uma dor assim. Perdeu seu marido, era viúva. E ser uma viúva naquele período não era como muitas vezes hoje nós vemos. Hoje, quando uma pessoa fica viúva, o mundo, a cultura, a sociedade ensina as pessoas a serem viçosas e procurarem logo um companheiro. É compreensível que a pessoa tenha um companheiro, mas tem pessoas que parece que, sabe, você até acha estranho. Né? Parece que o mais rápido possível... Não, parece que não há nem luto real. Mal enxugou as lágrimas, já está ali, se produzindo toda. Essa é a situação do nosso mundo. Mas no passado não era assim, não. Uma mulher ficar viúva era algo terrível. Absolutamente terrível. Toda a ligação que havia, não é, com o seu marido, de ter alguém que sustentaria a casa. Hoje as mulheres têm alguma independência, mas naquele período não. Elas tinham de fato uma dependência real dos seus maridos. Não é? Eles eram aqueles que conduziam, e nesse conceito de família do Senhor, do povo de Deus, não é? Era um conceito muito profundo de família, onde os homens, de fato, tinham essa responsabilidade, e culturalmente eles tinham isso mesmo, de serem sacerdotes do seu lar, de cuidarem do seu povo, da sua família. Então era uma figura muito importante a figura do pai, por exemplo, que eles se apegavam muito. O pai conduzia os filhos no caminho do Senhor. O pai procurava honrar a mãe. Era assim que acontecia no passado. Então, para uma mulher ficar viúva era algo terrível. Já tinha passado por uma dor muito grande em perder o seu marido. Não é? Isso podia significar não só as dores de sua alma, mas também prejuízos. E então, sociais, quando eu digo, né? E então, há um fruto desse relacionamento, desse casamento, e é um filho. E agora o filho é visto por essa mulher como a sua grande esperança. É sua joia. É o seu filho. E um filho, dentro do conceito de aliança, representa justamente isso. Esperança, continuidade, providência de Deus, herança do Senhor. Para aquela mulher, então, ter um filho era de fato uma bênção e um consolo. Um filho, fruto do seu amor, não é? Que poderia cuidar dela. Ou seja, o filho era tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Por isso aquele momento daquele velório era tão pesado, tão triste. Porque o filho era tudo que ela tinha. E ela estava tendo a missão de, infelizmente, levar o seu filho para a sepultura. Para a sepultura. Jesus, então, irmãos, naquela situação, naquele contexto, passa com seus discípulos e contempla aquela mulher tão triste, com aquela numerosa multidão, dando ênfase à quantidade de pessoas, conduzindo o único tesouro que ela tinha. E a morte, então, torna-se o desespero daquela mulher. Ora, o filho já estava morto. Mas muitas vezes o velório torna-se pior do que a morte em si para as pessoas. Sabe, morreu, estamos ali chorando. Mas ter que levá-lo até a sepultura é ter que admitir a cada passo que ele se foi, que ele foi arrancado de mim. E que não vai voltar muitas vezes. Nós temos essa concepção, o mundo tem isso no seu coração. Não há esperança de ressurreição no mundo. Não há esperança do porvir para o mundo. Então, de fato, é um momento desesperador. Ou seja, o enterro é um choque da realidade. Não adianta. Esse é o corredor da tristeza. Não é? É a nossa estrada da dor. Passo após passo, estaremos levando a pessoa que nós amamos para dizer agora estamos completamente separados. Isso dói demais. Aquela mulher estava sofrendo, irmãos. Sofrendo
terrivelmente por causa do seu filho. E em momentos assim, nos sentimos completamente inúteis. O que ela poderia fazer? Não é? Como uma mãe, com certeza, ela se dedicava ao seu filho. Como nós pais hoje podemos dizer que nós nos dedicamos a dar o melhor para os nossos filhos, a protegê-los, mas naquela situação, o que aquela mulher podia fazer? Nada. Naquela hora é o momento que você se sente completamente inútil, impotente. Que nada do que você tem ou sabe vai fazer coisa nenhuma. Não adianta você pensar no dinheiro que você tem. De repente uma pessoa é muito rica, mas vendo o seu parente e o seu filho morrendo, vai sofrer do mesmo jeito e também vai ficar desesperado porque não tem o que fazer. O dinheiro, a medicina, nada vai resolver aquilo depois que a pessoa morre. Não é? Ou seja, é o momento onde nós seres humanos nos sentimos completamente impotentes. Esse é o grande choque de realidade que a humanidade tem hoje. Aquilo que Deus disse no passado, por causa do pecado, está acontecendo e se repetindo o tempo todo, e nós convivemos com isso e continua doendo do mesmo jeito. E ninguém pode mudar isso. Neste mundo, a nossa força, a nossa inteligência, aquilo que nós achamos que temos, nada pode alterar essa realidade. Essa era a expectativa daquela viúva ao conduzir o seu filho com aquela multidão para a sepultura. E então, quando Cristo chega naquele momento, nós percebemos uma atitude de misericórdia e de compaixão. Ao olhar para aquela cena no versículo 13, como nós lemos, não é? Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. O Senhor, ao passar por ali, ao ver toda aquela situação difícil, a tristeza daquela mulher, ele olha para aquela mulher e diz: não chore. Ele tem compaixão dela, ele fala: não chore. Não é? Não chore. E aí nós podemos nos perguntar: mas era um enterro, como é que a pessoa não vai chorar? Era um enterro. Sabe? Estão conduzindo a pessoa para a sepultura, então como não chorar? Imagine se alguém chega no enterro de alguém e diz para a pessoa: por que vocês estão chorando? Não chorem. Não precisa chorar, não. Como alguém teria coragem de falar uma coisa dessas? Não é? As pessoas se ofenderiam com isso. Quem é você para dizer que eu não posso chorar? Minha alma está partida, arrebentada. A pessoa que eu amo se foi. Como alguém poderia chegar e dizer: não chore? Isso é um absurdo, irmãos. Não é? Nenhum de nós teria essa coragem. Seria uma loucura dizer para uma pessoa que está tão triste, tão sofrida, não é? Por perder algo tão precioso: não chore. Mas a questão aqui é que quem estava dizendo era Jesus. Não era qualquer um. Não era um de nós. A palavra que ele disse não era a palavra de homens. Não era a nossa palavra, o nosso desejo, a nossa concepção. Não era questão de uma pessoa bem intencionada que teve misericórdia daquela família dizendo: não chore. Alguém como nós que não poderia fazer nada sobre aquilo. O máximo que poderíamos fazer, não é? Ainda nesse sentido, por fé no Senhor, é confiar nele. Mas eu não poderia garantir: olha, não se preocupe, eu vou colocar a mão ali, vou orar e essa pessoa vai ressuscitar. Falar, às vezes: minha fé é poderosa. É fácil, faça. Não é fácil? Às vezes a gente vê pessoas assim dizendo que tem uma fé tão profunda, tão grandiosa. Faça. Não é simples assim as coisas. Nós não temos segurança disso. Eu não posso dizer isso e aquilo, dizer: olha, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, e garantir que isso vai de fato acontecer. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. A nossa vida é assim. Então o ponto aqui não é alguém comum, alguém qualquer, um conhecido da família dizendo: não chore. Era Cristo, o Filho de Deus, dizendo: não chore. Era Ele que estava dizendo. E a sua palavra sim tem poder. A sua palavra é a palavra criadora. Essa mesma palavra que nós vemos é a palavra que Deus ordenou no início. Não é? Haja luz. Ele é que tem esse poder de dizer e as coisas acontecerem. Nós não temos isso. E esse Jesus maravilhoso, que chega àquela mulher e diz: não chore, ele dá razão para que ela não chore, para que cesse a sua dor, as suas lágrimas. No verso 14 nós lemos: chegando-se, tocou a esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Ele disse: eu te mando. Eu te mando.
É a mesma autoridade que nós vemos em toda a Escritura do Deus Criador. É a mesma autoridade, o mesmo poder do Deus que diz no início de tudo, quando não havia absolutamente nada, apenas Ele, haja luz, e ordena que tudo aconteça. É esse mesmo Deus que traz à existência aquilo que não existe, e é Ele quem está dizendo ali para aquela mulher: não chore, e dando então, não é, com sua autoridade a ordem para aquele jovem morto: eu te mando, levanta-te. Eu te mando. O Jesus que deixava os seus discípulos perplexos, atemorizados, pasmos, não é? Porque isso não foi a primeira vez, não era a primeira vez que estava acontecendo. Temos o caso de Lázaro que morreu, não é? Temos o caso de várias pessoas que também foram ressuscitadas naquele período, sem contar o que não foi registrado. Tudo isso mostra o grande poder do Senhor Jesus Cristo, dizendo: levanta-te. Essa é a autoridade da palavra do Senhor. E como lemos no texto, o jovem sentou-se e começou a conversar, a falar. Nenhum de nós tem essa autoridade, porque nós não somos Deus. Nós não podemos dizer às pessoas simplesmente isso: vai acontecer e vai acontecer. Há muitas pessoas que acabam criando tanta expectativa, não é? Imaginando que a fé é um poder mágico que você tem. Deus te deu um poder mágico, uma varinha de condão que você dá ordem, as coisas acontecem. Não é assim que funciona. As coisas acontecem segundo a vontade de Deus. É Ele que opera a sua vontade em nós e através de nós, e não o contrário. E muitos, por não entenderem isso, acabam criando expectativa que é falsa e se frustram. Se vocês procurarem, tem um monte de testemunhos, né, de coisas horríveis que aconteceram por aí, de pessoas dizendo que pessoas iam ressuscitar e não ressuscitaram. Não é? De dar esperança falsa a familiares que estavam ali sofrendo e não acontecer nada. Ou nem o caso de morte, caso de você orar e dizer assim: eu tenho certeza que você vai ser curado, e a pessoa não ser. É a coisa que mais acontece. As pessoas divulgam muitas vezes quando acontece alguma coisa diferente, mas é a maioria que não acontece. Nós não somos Deus, irmãos. Quando nós oramos, é pedindo que Deus opere a sua vontade e não usando essa mentalidade de determinismo. Eu determino e vai acontecer. Só quem pode dizer isso é Deus. É Cristo que está dizendo agora: eu te ordeno, jovem, o que estava morto, levanta-te. Eu ordeno ao morto que viva. E é só Ele que pode fazer isso. Ele é Deus. Essa é a grande distinção na história. Quem estava ali não era um homem qualquer. Por mais que o mundo ali naquele período não entendesse Jesus Cristo e sua glória, não o reconhecesse como Filho de Deus, ali estava o próprio Filho de Deus. E em sua simplicidade humana, Ele disse com autoridade divina: eu te ordeno, levanta-te, jovem. Vive, você que está morto. Havia acabado a esperança da viúva, mas Jesus Cristo mostrou uma coisa muito importante para nós. Que mesmo quando a esperança acaba, porque às vezes acaba, a nossa fé não é perfeita, mesmo você crendo no Senhor em todo o teu coração, há momentos em que você vai cambalear. Há momentos em que você vai ficar mal, a tal ponto de não conseguir confiar. Nós somos assim. Mas ainda que o desespero venha, Jesus nos mostra que a palavra final é dele. Que é Ele quem determina as coisas. Não é? Que não somos nós, agentes, criadores de história, mas Ele é o Deus que tem tudo em suas mãos. A nossa história está em suas mãos, o mundo está em suas mãos, tudo é providência dele. Jesus chama atenção para isso, nessa sua atitude de dizer: levanta-te, jovem. É o mesmo pensamento que havia, a mesma tristeza que havia com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. O aviso sobre Lázaro estar doente de morte, não é? Foi há dias atrás. E Jesus Cristo recebeu o aviso e Ele não voltou até a casa de Lázaro para curá-lo. Ele continuou a sua missão de pregação do Evangelho. E depois, somente depois, é que Ele foi até a casa de Lázaro. Já fazia tempo que ele estava morto. Não é? Estava em decomposição. E ali todos se desesperaram. A atitude de Marta e Maria em choro, em desespero, que comoveu também a Cristo, como também comoveu nesse momento agora que nós lemos no texto a Cristo sobre aquela viúva que estava sofrendo também, foi uma: Jesus, se o Senhor tivesse chegado há dias atrás, o Senhor teria curado meu irmão. Mas o Senhor chegou tarde. Nós vimos o Senhor curar pessoas, mas pessoas vivas.
Estavam ali, estavam doentes, o Senhor curou, mas agora é tarde, ele morreu. Não é? E ele já está sepultado e está em decomposição. Há dias morreu. Nós choramos o primeiro dia, nós choramos o segundo dia, o terceiro dia, nós choramos. Acabou, não tem mais o que fazer. Não é? E Jesus, como aconteceu na história da viúva, fez a mesma coisa. Mostrou diante de todos que Ele tem o poder da vida. Que Ele é quem ordena e as coisas acontecem, que Ele é Deus. E da mesma forma, como fez com a viúva, a sua palavra para aquele povo, para os familiares de Lázaro, foi uma: não chore. Depois que eles viram um milagre acontecer ali com Lázaro, Jesus Cristo mostrando o seu poder sobre a vida, eles puderam de fato ter a sua alegria restituída. De repente, como ninguém mais esperava, quando tudo já estava absolutamente perdido, veja, não estamos caminhando para a derrota, já fomos derrotados. Tudo já se acabou. Não é mais uma questão de terror, de desespero, porque o mal vai acontecer. Não, já aconteceu. A morte já veio, é o fim. Mesmo depois do fim, ele diz: não, quem diz o que é sou eu, levanta-te. É essa a grande verdade acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele trouxe alegria, Ele enxugou as lágrimas daquelas pessoas. Ele restituiu então o filho, não é, ressuscitado, a sua mãe. A mãe que sofria por perceber que havia perdido o seu tesouro nessa terra, a sua joia, o seu filho, a sua esperança de dias melhores, o fruto do seu amor. Jesus restituiu isso à sua mãe. Toma o teu filho. Recupera a sua alegria. E finalmente aprendemos com essa história, irmãos, com aquilo que Cristo demonstrou àquelas pessoas, a grande esperança que nós temos nele. Ninguém ali pôde fazer coisa alguma. A mãe não pôde, os amigos não pôde, aquela numerosa multidão, era muita gente, ou seja, por isso dá essa ênfase de numerosa. Se a multidão é numerosa, né? Mas está dizendo numerosa multidão, para mostrar a ênfase que era muita gente. Ninguém ali podia fazer qualquer coisa. Ninguém. E o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a esperança àquela mulher. Ele fez aquilo que ninguém mais podia fazer. Ele demonstrou o seu grande poder. Ele mostrou que, apesar da condenação, do sofrimento, da angústia, da derrota, ainda assim, Ele tem a palavra final. E Ele pode mudar simplesmente as coisas. Nós não precisamos, irmãos, com isso, compreender que Deus tem que nos livrar de tudo. Porque não vai acontecer. Nós muitas vezes passaremos por situações difíceis mesmo. Não é? Ficamos ali, ó, agoniados, com um costume cultural de infância, quase que fazendo figa. Deixa não, Senhor, acontecer, né? Com aquela pressão no nosso coração: meu Deus, o pior vai acontecer, o pior vai acontecer. Vai acontecer. Eu já tentei de tudo, eu fiz de tudo e nada muda. E a gente fica desesperado com isso. E às vezes, de fato, o nosso coração é convencido pela realidade de que quando chegar no pior, não é que fomos realmente derrotados ali, humilhados, quando o pior acontecer, quando a morte chegar, acabou todas as coisas. Nós chegamos a esse desespero. Mas podemos tirar conclusões dessa grande esperança que Cristo mostrou aqui. Conclusões profundas. Primeiro, aprendemos que nem sempre Deus nos livrará do pior. Muitas vezes o pior vai acontecer mesmo, tal como vemos naquela viúva. Nos sentiremos completamente impotentes. Cristãos não vão escapar disso. Não vão. E um cristão que guarda em seu coração que confiar em Deus, ou ter Deus como seu socorro, significa dizer que Deus nos protegerá de uma maneira perfeita e impedirá que doença chegue, não é? Que morte chegue, que coisas ruins aconteçam, como perder o emprego. Coisas nesse sentido. Coisas ruins aconteçam com a nossa vida, estão enganados. Vão começar a confiar em uma coisa que Deus não disse. Deus cuida do seu povo, mas da sua maneira. Ele dá aquilo que a nossa alma precisa, bem como o que o nosso corpo precisa. Não é uma questão de nós julgarmos o que Deus tem que nos dar. Ele é quem sabe o que nós precisamos, muito mais do que nós. Ele é quem julga exatamente de maneira perfeita, não é? Para dizer o que vai ser em nossas vidas. Não nós não podemos fazer isso. Nós às vezes entendemos que quem tem que estar com o poder de decidir nesse sentido, como é que vai ser a história do mundo, somos nós. E não é assim que funciona. É Deus. Ele é quem de fato orienta todas as coisas. Segundo, aprendemos que aquilo que julgamos como fim, como acabado, como fundo do poço, não é nada para Deus. Aquela mulher se sentiu impotente. Nós também podemos nos sentir impotentes, como a família de Lázaro.
Mas Deus é o Deus onipotente. Nós cantamos isso nos hinos. Deus onipotente. Nós cantamos a sua onipotência e o seu poder, reconhecendo justamente isso, que apesar de nossa impotência, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então não confiamos em nós mesmos, mas no Senhor. Não é? E aquilo que parece o fim, Ele pode simplesmente alterar. Ele tem poder para isso. Depois nós aprendemos também que mesmo quando somos derrotados, não é? Ele tem poder para transformar essa derrota em algo completamente novo. Pode fazer com que aquilo que nos trouxe tristeza coopere para o nosso bem. O que Romanos 8:28 nos ensina? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, sejam as coisas que nos deixam alegres, como as coisas que nos entristecem, tudo isso Deus usa para o bem do seu povo. Ele molda o nosso caráter assim, sabe? Ele nos sustenta na fé dessa forma, Ele nos dá exatamente a medida de cada dia. O pão nosso de cada dia é o que o Senhor dá e faz com que tudo coopere. Nós podemos, se formos parar para pensar, para refletir um pouco em nossas vidas, lembrar de coisas ruins que aconteceram em nosso passado e que nos trouxeram aqui hoje. Até mesmo pessoas que não criam ou não se importavam com a igreja, com Deus, com nada do Evangelho, por passarem por situações difíceis, depois de ouvirem tanto a palavra de Deus e rejeitarem, depois que passaram por situações difíceis, ficaram completamente quebrantadas. Deus as humilhou e usou a palavra para trazê-las. Acontece, irmãos. Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Ainda que doa, no fim é o nosso bem. Porque nos garante salvação, vida eterna, confiança em Deus, esperança sobre o porvir. Aprendemos também que mesmo quando não gostamos, ou às vezes de ouvir, quando os irmãos querem nos consolar, não é? Tem gente que não consegue, está passando por uma dificuldade, seja lá, depressão, problema com ansiedade, com qualquer outra coisa da alma, que é uma coisa um pouco mais interna. Nem sempre aquela pessoa que está passando por isso, com aquela angústia toda, quer ouvir de um irmão: olha, vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar, não se preocupe, Deus vai cuidar de você. Às vezes a gente está tão agoniado que a gente não quer nem ouvir isso, né? Aí o irmão fala, né, a gente queimando de raiva por dentro, dizendo que vai dar certo nada, rapaz, já estou aqui tanto tempo orando, o joelho no chão e não acontece nada. Às vezes as pessoas estão desse jeito. Apesar de não gostarmos disso, e apesar de nós sermos falhos, o que estamos dizendo aqui não é aquilo que é simplesmente a nossa intenção, é o que Cristo disse. Essa foi a grande diferença, não é, do Senhor Jesus falar, e não sei qualquer outra pessoa. Ele está dizendo, e Ele diz exatamente isso em sua palavra. Ele afirma: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, verso 33. É Cristo quem está dizendo: tenham bom ânimo. É Ele que está dizendo: não chore. Não é? Não é porque você tem poder para mudar as coisas, mas é porque Ele já venceu. Ele é que tem poder para mudar as coisas. Então a confiança é nele. Simplesmente, não é uma questão de simplesmente uma palavra bem intencionada, mas é a confiança no poder do Senhor. Aprendemos também, irmãos, que talvez, não é, nós pensemos: mas Jesus não está aqui para me dizer essas palavras. Não, Ele já subiu para o céu. Não é? Não é Ele que está aqui em carne e osso, vindo até esse ambiente, vindo até a situação difícil da minha vida para dizer: não chore. Não é Ele mais, mas Ele disse isso. Não é? Ele disse, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Pelo seu Espírito Santo, Ele permanece com a igreja. Nós somos os membros do seu corpo. Ele continua atuando na igreja e ainda deu palavra de consolo à sua igreja. Aquela viúva chorou, como as irmãs de Lázaro e como muitas pessoas ali choraram, como nós também choramos hoje, irmãos. Mas a palavra que Cristo dá, o ensino que Ele dá naquelas situações onde Ele ressuscitou pessoas, onde Ele curou pessoas, é justamente essa: não chorem. Mas se vocês chorarem hoje, o Senhor diz a nós: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4. Essa é a palavra do Senhor. Eu não posso garantir, como pastor de vocês, que se eu orar, se eu fizer alguma coisa, a vida de você vai simplesmente mudar. Eu não tenho poder para isso. Eu, assim como vocês, preciso clamar a Deus por sua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem de piedade de mim, Senhor. Porque eu sou miserável, eu não tenho força para nada.
Se não for o Senhor por mim, como Cristo diz em João 15, sem mim, nada podereis fazer. Mas é esse mesmo que tem todo o poder quem diz a nós. Podemos chorar hoje. Nós podemos sim passar pelo pior hoje. Mas nós temos uma palavra de consolo que ninguém pode mudar. Um dia, Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Um dia, toda a razão de tristeza, de angústia profunda, tudo aquilo que nos humilhou vai ser passado. É por isso que nós aguardamos, sabendo que o Senhor nos consola com tais palavras. Aprendemos também que a mesma palavra dita àquele jovem, a mesma palavra, foi dita a nós pelo Espírito Santo, quando ouvimos a pregação do Evangelho. Éramos mortos em ofensas e pecados. Antes de crermos em Jesus Cristo, nós éramos ímpios, mortos, nós não podíamos compreender a Deus. Não é? Antes de você fazer parte de uma comunidade cristã, quantas vezes não falaram para você sobre o Evangelho e você simplesmente rejeitou? E você não deu bola para aquilo. Talvez foi até visitar uma igreja, mas fez muito mais zombaria com a igreja do que levou a sério o que estava sendo pregado. E tempos depois, o Senhor, pelo Evangelho, não por outra coisa, pelo Evangelho. E se for por outra coisa, vai sair, porque não vai aguentar não. É pelo Evangelho, pelo poder de sua palavra, não é com a ação do Espírito Santo que Ele dá vida ao morto. É como Cristo dizendo a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. E esse novo nascimento, essa regeneração, essa nova vida, quem dá é Ele. Foi isso que Ele fez. Isso já aconteceu espiritualmente em nossas vidas. Essa é a razão do porquê você crê no Evangelho. Não é porque você é inteligente, porque você é uma pessoa muito desenrolada, porque eu juntei A mais B, eu percebi que as equações, não é? Todos aqueles cálculos, eu planejei tudo direitinho, eu cheguei à conclusão, depois de avaliar cada religião deste mundo, que é melhor o cristianismo. Não foi por causa disso. Foi porque Ele, pelo seu Espírito Santo, usando a igreja, a pregação do Evangelho, não é? Rompeu a surdez do teu coração. Te trouxe vida. Esse foi o desespero, não foi esse o desespero de Maria também, com sua irmã, sobre Lázaro? Eu vou ler o texto. Diz bem assim, o texto de João 11, verso 21 a 26. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então veja, o que Marta tinha no seu coração? Aquilo que nós vemos agora, a promessa da ressurreição. Quando Jesus falou, seu irmão vai ressuscitar, ela ligou imediatamente à nossa fé, ao que nós cremos. Ressuscitaremos no último dia. E Jesus vai e diz, para ela de maneira bastante clara, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Essa foi a palavra de consolo que Deus deu também àquela família. Que Cristo deu àquela família, irmãos. E eles já tinham essa esperança maravilhosa. Eu sei que o Senhor ele vai ressuscitar. Ele era um crente do Senhor. No último dia o Senhor há de ressuscitá-lo, e é isso que Jesus diz. Mas o Senhor mostra prova dessa ressurreição, ressuscitando literalmente ali. Para que vocês saibam, veja o que Jesus está fazendo aqui, irmãos. Para que vocês saibam que a minha promessa não é furada, não é brincadeira, mas é sério, vou ressuscitar ele para vocês verem agora. Para que vocês saibam que eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a confiança que nós temos no Senhor. Essa mesma palavra, dita ao jovem que estava sendo conduzido ao cemitério, não é? Eu te mando, levanta-te, será dita também a nós. Essa era a fé de Marta, de sua irmã, e a nossa fé também. Essa mesma palavra também um dia será dita a nós. Ele prometeu isso. E ele diz, João 6, verso 38 a 40, porque eu desci do céu não para fazer a vontade daquele que... não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele
tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a grande promessa que nós temos aqui. A ressurreição operada na vida daquele jovem, Jesus restituindo aquele filho morto à sua mãe, agora vivo, como operou também na família de Lázaro, foi uma demonstração pública de que ele é a ressurreição e a vida. Portanto, apesar, veja, mesmo que a morte, que é o nosso maior inimigo, aquilo que todo mundo teme, venha a chegar sobre nossa vida, a esperança de um cristão verdadeiro é, um dia, essa palavra que o Senhor disse, irá se cumprir. O meu consolo está baseado nisso. Um dia eu voltarei a viver. Um dia os meus olhos se abrirão neste mundo mais uma vez. Um dia eu poderei de fato, como alguém já glorificado pelo poder de Jesus Cristo, viver para sempre. Esse é o grande consolo do Evangelho, irmãos. É a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Amém.